A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui novamente para gravar a segunda parte daquilo que nós chamamos de Casa de Israel, a separação da tribo de Judá e de Benjamim, formando as 10 tribos do norte. Então, a Casa de Israel, que são os nossos pais, os cristãos, que o Senhor Jesus veio resgatar na cruz, e nós formamos hoje a igreja espiritual. No primeiro vídeo, nós falamos sobre a formação da Casa de Israel e da Casa de Judá, o resgate da Casa de Israel na cruz pelo Senhor Jesus, e nós vamos falar agora de parábolas que apontam para a Casa de Israel e para a Casa de Judá. E vamos falar dos versículos profetizando a união das 12 tribos no fim dos tempos, e aí formando o milênio, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Está entendido aí, irmãos? Em nome de Jesus? Então vamos começar aqui por um alerta. Na parábola do semeador, que está em Mateus 13, o versículo 9 vai apontar por uma profecia do Senhor Jesus. Está aqui, ó. O 9 diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí, o 10, os discípulos vão questionar isso do Senhor. Acercando-se dele, os discípulos disseram: por que eles falam em parábolas? Respondendo, Jesus disse-lhes: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. O Senhor está apontando aqui por uma falta de entendimento das pessoas dentro do sistema religioso que não quer buscar o Senhor de todo o coração na palavra dele, entender, botar realmente o coração, todo entendimento, toda a força. Amém? Em nome de Jesus? Por isso eles falam em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. Eu estou passando essa alerta aqui para os irmãos, porque eu vou falar agora das parábolas que falam da casa de Israel, aponta para a casa de Israel e para a casa de Judá, e não é difícil entender, ok? Lucas, vamos em Lucas 15 aqui. Você pega o Lucas 15, aqui está a parábola da ovelha desgarrada e da dracma perdida. A ovelha desgarrada é a casa de Israel, é só ler aqui, a casa de Israel foi embora, a ovelha que se perdeu. E o Senhor veio buscar a ovelha que se perdeu. Ele resgata essa ovelha perdida na cruz e traz essa ovelha de volta. Como disse agora há pouco, somos nós cristãos. O Senhor nos resgata na cruz, em nome de Jesus. Mas resgatou Israel? Não. Resgatou Israel? Não. Resgatou os judeus? A casa de Judá? Não. Você pode ver aqui a dracma perdida aponta para a casa de Judá. Por que a dracma perdida aponta para a casa de Judá? Porque o dracma, o dinheiro, que se perdeu dentro de casa. Eles se perderam dentro da palavra. Vai ser resgatado no fim dos tempos. Lá em Romanos 11 a gente entende isso. Que o Senhor vai trazer de volta a casa de Judá e vai ser uma só com a casa de Israel. Mas aqui eles se perderam dentro de casa. A dracma perdida aponta para isso aí. Se nós formos Lucas 15 também, aí no versículo 11, né? Lucas 15, 11, vai falar do filho pródigo. O filho pródigo, presta atenção que isso aqui é muito glorioso. O filho pródigo, ele é a casa de Israel. Ele tinha a herança do pai. Ele vivia perto do pai, nas riquezas do pai. Aí ele quis a herança para ir embora, gastar de maneira absoluta. E ele pega a herança, a casa de Israel, e vai embora. Eles foram aprisionados na Síria e perderam tudo que tinha. Quando ele sente a falta do Senhor, e essa falta é o chamado da cruz de Jesus, ele volta, o filho volta para o pai. Mas o irmão mais velho, que é a casa de Judá, não aceita o filho, como até hoje não aceitou. Não aceita o irmão mais novo. Ainda não aceitou. Isso vai acontecer no fim dos tempos. Então está aqui outra parábola que aponta para a casa de Judá e para a casa de Israel.
Se nós formos aqui, também em Lucas, o 17, aqui é interessante isso aqui, irmãos. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui também é glorioso. Vai falar da cura dos 10 leprosos. O Senhor Jesus cura 10 leprosos aqui. Somente um volta, nós conhecemos a história. O que volta, ele é samaritano. Ele é da casa de Israel, das 10 tribos do norte. Ele volta glorificando a Deus. Por que que os outros que eram judeus não voltaram? Porque aqui o Senhor estava chamando a casa de Israel de volta. A palavra era para eles. Estava aberta segundo a promessa que vinha nos pais, nos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. E está em todos os profetas aí, que ele chamaria a casa de Israel de volta. A igreja que se perdeu, a mulher pecadora, a mulher que foi embora e abandonou o esposo. Amém? Glória a Deus. Está entendido? Olha, eu passei isso aqui para estudo realmente dos irmãos, né? Os versículos estão aí, a indicação está aí. Aí os irmãos abram e estudem aí. Façam estudo para isso aqui não ficar muito comprido. Mas eu quero ler aqui para os irmãos a parábola dos 2 filhos, que vai falar de casa de Israel e casa de Judá. E presta atenção, que isso aqui também é glorioso e aponta para o começo de tudo aquilo que o Senhor profetizou, que é a união das 12 tribos. Diz assim, em Mateus 21, o versículo 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. Dirigindo-se ao segundo filho, falou de igual modo. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Bom, aqui um filho disse que não ia e foi, o outro disse que ia e não foi. Que entendimento que o Senhor quer passar aqui nessa parábola? O que diz que não ia e foi é exatamente a casa de Israel, somos nós. Nossos pais estavam fora da palavra, vivendo, como diz lá a parábola do filho pródigo, de maneira dissoluta, na prostituição, e não se achava digno de trabalhar na vinha do Senhor. Mas a cruz resgata. E ele disse que não iria, mas a cruz chama. A cruz é pesada. O sangue de Jesus funciona. E ele foi para a obra. Mas o outro, então, que é a casa de Judá, que diz que iria trabalhar e não foi, por quê? Porque ele está dentro do sistema religioso. E as pessoas dentro do sistema religioso se acham salvas. Elas não precisam trabalhar. Elas são donas da salvação. Então precisa prestar atenção nisso aqui, ó. O Senhor pergunta no 31, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disse-lhes, o primeiro. E Jesus responde, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino dos céus. Por que os publicanos? Os publicanos eram casa de Israel. Eram aqueles que lá tinham ido embora para a Síria e espalhado pelo mundo, misturando a semente de Abraão com os gentios, para que a cruz pudesse dar essa oportunidade de resgate a todo mundo. Por que meretrizes? Porque os meretrizes, a igreja, a mulher, era a prostituta, a mulher pecadora. A igreja que abandonou o marido, porque traiu o marido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Entendido isso aqui, irmãos, em nome de Jesus, eu quero entrar agora nas profecias que vão falar do fim dos tempos, já para entrar no milênio, aliás, já entrando no milênio, onde o Senhor vai levantar a casa de Israel e casa de Judá juntos. Tá? Então aqui em Oséias, o capítulo 1 de Oséias, o versículo 10 diz assim: Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Presta atenção na palavra filhos de Israel, porque está falando conosco, cristãos. Por que serão como a areia do mar? Porque nós estamos em todas as nações do mundo todo. A casa de Judá está num determinado lugar. A casa de Israel está no mundo todo. Glória a Deus.
Então é como a areia do mar que não pode medir nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde lhes dizia, o Senhor dizia para nós aqui, vós não sois meu povo. Isso está falando lá de trás antes do Senhor Jesus. Se eles dirá, vós sois filhos de Deus, filho do Deus vivo. E os filhos de Judá, presta atenção que tem duas pessoas aqui, os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão. Por que estão juntos? Porque são separados. Precisa entender isso. Tem pessoas que ficam aí gritando que isso é falso, isso não é verdadeiro, isso é heresia. Presta atenção na palavra. A palavra é simples para entender. Agora, todo religioso gosta de ficar aí vomitando mentira, porque tem preguiça de estudar. E essa gente preguiçosa é um problema enorme, como era no tempo do Senhor Jesus. Só olhava por os interesses próprios. Então, cuidado com o sistema religioso e presta atenção na palavra. Os filhos de Judá, os filhos de Israel, juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Por que vão constituir sobre si juntos? Porque são duas nações separadas. Subirão da terra, porque grande será o dia em que o Senhor semeia. Glória a Deus, está entendido aqui que está unindo as 12 tribos de volta? Isaías 11, tem muitas passagens, irmãos, que falam disso de uma maneira muito abundante. Mas eu peguei 3 aqui que definem melhor. Então agora nós estamos em Isaías 11, o versículo 10. Acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé é Davi, ou Jesus, a qual estará posta por estandarte dos povos, aqui no caso é Jesus, viu? Será buscada pelos gentios, e o lugar de seu repouso será glorioso. Então aqui os gentios começam a buscar o Senhor, porque eles estão misturados com a casa de Israel. Nós, gentios, nós, descendentes das 3 tribos do norte. Porque a casa de Israel virou gentia. Ela abandonou o Senhor. Por séculos em tudo. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez, o remanescente de seu povo, que foi deixado da Síria. Onde foi a casa de Israel aprisionada? Na Síria. E do Egito, porque espalhou para o Egito, para Patros, e da Etiópia, e de Elam, e de Sinar, e de Ramate, e as ilhas do mar. Por que ilhas do mar? Naquele tempo, nesse tempo aqui, as pessoas achavam que a Terra, o planeta nosso, era naquele lugar onde eles estavam. Quando viam os barcos vindo de longe, eles criam que eles vinham de ilha, eles não tinham a consciência do planeta todo, não tinha esse entendimento, nenhum estudo para chegar a isso aqui. Então eles falavam a ilha do mar. Ilha do mar o que é? O resto do mundo. O Senhor vai buscar todo mundo do resto do mundo, que é a casa de Israel, que são cristãos. Levantará um estandarte entre as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim. Efraim é onde está a profecia, a linha da profecia, a linha de tempo, Abraão, Isaac, Jacó, Efraim, que somos nós efraimitas das 10 tribos do norte. Em Efraim, as 10 tribos do norte formam uma nação, chamada a Casa de Israel. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Amém? Em nome de Jesus, está entendido aqui que há uma junção das 2 tribos aqui. Aqui em Ezequiel 37, esse aqui é o que eu mais gosto, porque ele coloca de uma maneira bem clara as 2 casas de Israel e Judá junto. E aqui em Ezequiel 37, então, o versículo 15 diz assim: outra vez eu e a minha palavra do Senhor dizendo. Então Ezequiel aqui está ouvindo uma profecia do Senhor. Quem falou isso aqui foi o Senhor Jesus, no tempo em que ele dominava sobre o povo de forma espiritual.
Esse é o mesmo Senhor que tirou o povo do Egito e vem acompanhando o povo. Tá? Então, o Senhor vai passar aqui para Ezequiel o que será feito no fim dos tempos, a profecia do fim dos tempos. Diz assim: tu, pois, filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel e seus companheiros. Os irmãos vão prestar atenção aqui que o Senhor usa o nome Israel 2 vezes. Quando fala de Judá, porque eles são filhos de Israel. E aí ele vai usar o nome casa de Israel. Vara de José. Vai usar o nome por José, vara de Efraim. José era o pai de Efraim, onde está a profecia da casa de Israel, de onde se formaria as 10 tribos do norte. Efraimitas, somos nós. Se você quiser, por exemplo, entender que José é o nosso pai, a partir, na verdade, nosso pai Abraão, José, Abraão, Isaac e Jacó, e aí vem para José, do Egito. Se você prestar atenção no detalhe dessa profecia que estaria sobre Efraim, formando a casa de Israel, você vai ver que José casou com uma gentia. Efraim e Manassés, filho de José, era metade gentil. Eles não estavam dentro da promessa. Glória a Deus, só como que Deus usa muita sabedoria e coloca entendimento. O que Efraim vai fazer então? A bênção de Efraim. Vai chamar os gentios de volta, vai unir. Vai unir com os da promessa. Glória a Deus, isso é muito glorioso para entendimento, irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Olha o 17. Diz aqui, nesse pedaço de madeira, ajuntam um ao outro para que se unam e se torne uma só vara na sua mão. Vai se tornar uma só nação, as 12 tribos. E quando falarem os filhos de teu povo, dizendo, porventura não nos declararás o que significa essas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e a das tribos de Israel, suas companheiras, são as 10 tribos, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Glória a Deus, está entendido aqui em nome de Jesus? Está bem claro isso aqui, né, irmãos? Essa passagem realmente é bem esclarecedora. Versículo 20, e as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios. Para onde eles foram, somos nós. E os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Onde é a nossa terra? A nossa terra é em Israel. Israel está no mesmo lugar, está quase todo no mesmo lugar, está voltando para o mesmo lugar, vai voltar, isso aí a partir de Ezequiel 40, dá para entender essa volta aqui. Tudo volta para o mesmo lugar, nós voltamos para lá, porque era a promessa do Senhor. Isso aqui já é o milênio, para entrar no milênio. O Senhor prometeu a Abraão que ele seria pai de uma multidão de nações, e somos uma multidão de nações. E também prometeu que ele seria pai de uma grande nação. E essa grande nação está no milênio. É todas as tribos de volta. Salvos com os gentios que aceitaram a palavra. Essa mistura de promessa com gentia. E isso tudo volta para o Senhor. Em nome de Jesus, ele conquista isso na cruz. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, um será rei de todos eles, e nunca mais serão 2 nações. Presta atenção aqui, nunca mais serão 2 nações. A multidão de nações que o Senhor entende, com os filhos dele espalhados nessas multidões de nações, forma a casa de Israel, que para o Senhor é uma nação só. Os cristãos que aceitam o Senhor, que aceitam a palavra dele, que vivem a sua vontade, é uma nação só. E os judeus são outra nação.
Então o Senhor vai unir essas duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Glória a Deus, está entendido? Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas contaminações, nem com as suas transgressões. Eu livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Aqui já é o milênio. Aqui o Senhor Jesus reina na terra por 1000 anos sobre todos, sobre os filhos de Israel e de Judá, que formam a nação de reis e sacerdotes, e reina sobre as nações que se formaram depois do Apocalipse. Amém? Que ainda não são salvos. Depois que o Apocalipse destrói tudo isso aqui, entramos no milênio, com a casa de Israel, casa de Judá, uma só nação, de reis e sacerdotes, o Senhor Jesus reinando no Monte Sião, e as nações se formam. E a nação de reis e sacerdote vai evangelizar esse povo que está se formando. Meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, que é o Senhor Jesus. E andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. O Senhor Jesus pessoalmente é o pastor. Como nós estamos nos vendo aqui, nós vamos ver ele. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nelas, e eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. A Davi, meu servo, e Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Então a promessa da terra prometida, definitiva, está aqui. Quando nós entrarmos agora, pós-Apocalipse, na terra prometida, voltarmos às 12 tribos para o mesmo lugar, nunca mais vamos sair de lá. Glória a Deus. E nós vamos orar aqui na terra, viu? Tem sistema religioso aí que diz que nós vamos para o céu. Nós não vamos para o céu, nós vamos morar no lugar que o Senhor prometeu. Ele resgatou o nosso lugar, que Ele nos deu, para que lá nós morássemos. Farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. Para sempre estabelecerei e os multiplicarei, e porei meu santuário no meio deles para sempre. O Senhor Jesus jamais vai deixar o povo adorar. É eterno isso aqui. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Por que aqui no milênio o Senhor está citando os gentios ainda? Porque o povo gentil aqui não é salvo ainda. O Senhor veio em Apocalipse e destruiu o sistema religioso e aqueles que se opunham contra ele. Mas muitas pessoas ficaram vivas aqui e formam os reinos do milênio. Como eu disse aqui, a casa de Israel e a casa de Judá, uma só nação, reis e sacerdotes, vão evangelizar esse povo aqui. E o Senhor será rei sobre todo mundo. E esse povo aqui vai se converter ao Senhor. Muitos vão se converter ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. A casa de Israel e a casa de Judá, para a informação dos irmãos, e para a gente encerrar aqui, formam as duas testemunhas do final dos tempos. Está lá em Apocalipse 11. Também dá uma linha de estudo muito importante para a gente entender tudo isso aqui. Glória a Deus, espero que eu tenha ajudado, esclarecido ao irmão que estava em dúvida aí. Qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários, a gente vai explicar para os irmãos dentro do entendimento que o Senhor tem passado para nós, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu entendimento poderosamente. Te coloque no caminho do entendimento, que é esse aqui. Você não desvie disso aqui para sistema religioso nenhum, nem para a direita e nem para a esquerda, em nome de Jesus.